Fala pessoal, bem-vindos à Igreja Batista Getsemane. Vai começar agora o culto Get Moving. Eu sou o Caleb, estou super animado para o que Deus vai fazer hoje. Nesse mês de novembro, teremos uma série muito especial sobre o livro de Colossenses que fala sobre a supremacia e suficiência de Cristo. Vamos entender como essa mensagem se aplica à igreja de hoje. Vem cá, por falar em igreja, você sabe qual o seu papel na igreja? Qual o seu ministério? Para ajudar você a entender isso tudo, criamos o Get Moving. Esse culto tem a duração de 1 hora, tem um foco na salvação. Aqui você vai descobrir sábado após sábado qual o propósito de Deus para a sua vida. Nosso objetivo é fazer você conhecer mais sobre Jesus Cristo e tudo o que Ele faz por nós. Então vem com a gente, juntos somos mais fortes, juntos somos melhores, juntos nos apoiamos. E viver em comunidade é isso, podemos nos unir para ajudar ao próximo. Aqui tem uma galera que tem como prioridade servir. Nos reunimos em pequenos grupos como futebol, jiu-jitsu, vôlei, corridas, compartilhamos a palavra de Deus e temos um momento de comunhão. Temos também alguns projetos que apoiamos que você pode fazer parte. Tem um projeto top que se chama ID. O Get Move abraçou esse projeto de todo o coração. O ID leva o amor de Jesus na Cracolândia. Saímos às quintas da Igreja Batista de Getsemane às 19h30. E levamos alimentos e abraço e esperança a quem está desamparado. Os que escolhem mudar de vidas são levados para a casa de recuperação do Projeto ID e lá permanecem por 9 meses. Ajude você também a salvar milhares de vidas. Basta enviar um e-mail para getmoving@getsemane e nos perguntar como ajudar. Não importa onde é o seu chamado, nossa meta é ajudar você a colocar seu coração na obra de Deus e conectá-lo de forma a conseguir a realizar o propósito dele na sua vida e daqueles ao seu redor. É uma alegria ter você aqui e temos certeza que a palavra de hoje te ajudará a entender mais sobre o amor de Jesus Cristo e a vontade dele para a sua vida. Não importa quem você seja ou por onde andou, Deus ama você e tem algo maravilhoso para a sua vida. Não deixe de curtir as nossas mídias sociais para não ficar de fora do que está por vir. Fique ligado! Vem por aí o Jantar dos Empresários. Será no dia 10 de novembro, sexta-feira, a partir das 20 horas, no Espaço Orla Getsemane. Coloque em sua agenda, se organize, participe e envolva-se. 18º Jantar dos Empresários e Profissionais Liberais. Dia 10 de novembro, sexta-feira, a partir das 20 horas, no Espaço Orla Getsemane, Avenida Santa Rosa, 1095, São Luís. Preletor, Jorge Linhares. Não perca esta oportunidade. Informações e inscrições 31 3448 9898. 18º Jantar dos Empresários e Profissionais Liberais. Realização Igreja Batista Getsemane. Jesus ressuscitou por você. Coloque-se de pé, bem-vindo ao culto Get Moving.
Há liberdade entre nós e sobre nós. Aqueles que podem, levantem suas mãos aos céus para saudar o Rei da Glória. Bem-vindos todos. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Bendito para sempre seja o Senhor. Seja o Senhor. Oh, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, lindo,
pode cantar isso. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Jesus, o teu amor não falha. O teu amor não falha. Graças a Deus, amém? Glória a Deus. Deus é bom, não é verdade? Você pode dizer que Deus é bom? Porque Ele é bom. Esse é o momento que eu e você podemos contribuir, dizimar e ofertar na casa de Deus, com alegria no nosso coração, porque o dízimo e a oferta é um ato de amor, é um ato de alegria. Se você tem costume de vir à frente, trazer o seu dízimo, a sua oferta, devolver a Deus aquilo que Ele te proporcionou, e isso é ato que tem te dado tristeza, posso te dar um conselho? Fique com o seu dinheiro para você. Saia daqui, come um cachorro-quente, vai ali em cima, come um hambúrguer, alguma coisa assim. Mas se você reconhece que é um ato de alegria, dizimar e ofertar, se você entende que quando você dizima e oferta na casa de Deus, você contribui para que as coisas, para que as obras, para que o ID possa continuar caminhando, então você é participante disso. A palavra do Senhor em Coríntios 9, 7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu entendi isso, que é uma alegria poder participar, poder estar em alguns lugares onde eu não posso estar através do meu dízimo e da minha oferta, poder enviar uma palavra ou enviar uma pessoa a algum lugar onde o meu dízimo e minha oferta não conseguem, onde eu não consigo chegar, meu dízimo e minha oferta chegam naquele lugar. De repente você não pode ir na quinta-feira ir com a gente na Cracolândia, mas através do seu dízimo e sua oferta tem pessoas lá resgatando vidas. De repente você não pode ir no hospital, numa casa de recuperação, mas o seu dízimo e a sua oferta chega nesse lugar e transforma vidas. De repente você ainda não prega e as pessoas não têm convertido através da sua pregação, mas as portas da igreja estão abertas e as pessoas entram aqui e recebem a palavra de Deus e transformam a sua vida, como um dia eu fiz isso, é através do seu dízimo e da sua oferta. Então sinta-se participante disso em nome de Jesus, amém? Se você precisar dos envelopes, nossos diáconos estão aí com os envelopes, peça a eles em nome de Jesus. Contribua com a casa de Deus, com aquilo que Deus propôs no teu coração. Vamos orar? Espírito Santo, obrigado por cada dízimo, por cada oferta. Obrigado por cada entrada aqui da nossa igreja. Nós agradecemos ao Senhor porque o teu povo ama e dá com alegria, meu Pai. Devolve à tua casa aquilo que o Senhor colocou no coração deles. Que haja, meu Pai, ausência de necessidade sobre a casa deles em nome de Jesus. Nós o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha
fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Sim, a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Pai. O Senhor é a nossa fonte, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que é uma fonte inesgotável. Abençoe o seu povo, Pai. Abençoe a palavra que vai ser ministrada aqui nessa tarde. Que cada um aqui, Pai, possa entender a mensagem do Senhor para nós, Pai. Nós estamos dispostos a te servir, Pai. Nós colocamos nossa vida no seu altar, Pai. Obrigado por esse momento. Dê um abraço no irmão que está aí do seu lado. Fala com ele assim: que bênção que você está aqui. Que bênção que vocês estão aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, gente. Bem-vindos ao Jet Moving, na Igreja Batista Getsemane. Meu nome é Tiago, eu sou um dos pastores aqui do culto. E o Jet Moving é um projeto que Deus colocou no nosso coração para a gente poder estar estudando a palavra de Deus, para a gente poder estar crescendo na palavra de Deus juntos. Então, nós resolvemos fazer nesse mês, mesmo com pouco tempo ainda que o culto começou, nós resolvemos começar uma série. E nesse mês nós vamos começar essa série no livro de Colossenses. Eu convido os irmãos a abrirem Colossenses 1, a palavra de Deus. Quem não trouxe a Bíblia, a gente coloca no telão os versículos. Hoje em dia também tem celular, tem tablet, hoje em dia já. E essa série que nós vamos começar hoje, gente, ela é baseada na epístola de Colossenses. Ela é uma carta que o apóstolo Paulo ele escreveu para a igreja de Colossos. E Paulo, ele havia discipulado várias pessoas. E algumas dessas pessoas se tornaram discípulos de Paulo. Epáfras, ele foi um dos discípulos de Paulo. Ele se virou um conservo de Paulo. E então, Epáfras, ele criou duas igrejas. Ele criou as igrejas ali em Roma e criou uma em Colossos, que foi essa igreja. E aí, quando Epáfras ele foi visitar Paulo na prisão lá em Roma, Epáfras começou a falar com Paulo sobre uns problemas que a igreja passava ali em Colossos. Ele começou a falar uns problemas que a igreja estava enfrentando ali, que era muito sério. E aí Paulo, ele falou: que problemas são esses? E Epáfras começou a falar assim: são problemas com heresias. A igreja começou a se basear em ritos, começou a se basear em cerimônias que não condiziam com a palavra de Deus, não condiziam com o que Epáfras tinha ensinado para eles, o que o apóstolo Paulo tinha ensinado para eles. E aí, essas heresias elas eram uma mistura de gnosticismo com judaísmo. E isso é uma coisa muito forte, muito difícil de se combater. Esse tipo de heresia é uma coisa que ataca a igreja de uma forma muito forte. Então Epáfras foi visitar Paulo pedindo uma ajuda para o apóstolo Paulo.
E aí o apóstolo Paulo, ele começou a mostrar para a igreja de Colossos uma forma de quebrar essa heresia. Para quem não sabe, gnosticismo, ele é um tipo de um movimento religioso e ele tem um caráter esotérico. Ele combina misticismo e especulação filosófica. E o judaísmo, por outro lado, ele é uma forma de adorar a um Deus único. É um tipo de adoração monoteísta. É quando são pessoas que acreditam que Deus é um Deus único, não é constituído em Pai, Filho e Espírito Santo. Eles acreditam que é somente um tipo de Deus. Não é constituído na figura de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eles não acreditam em Jesus e no Espírito Santo. Então, esse tipo de heresia, ele estava atacando a igreja de Colossos. E aí, para combater esse tipo de heresia, o apóstolo Paulo, ele começou a usar a melhor estratégia possível ali naquele momento. Porque ele começou a proclamar a pessoa e a obra de Jesus. Ele começou a mostrar para eles a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Quem era Jesus? O que Jesus fez? Para que Jesus veio nessa terra? Como Jesus é sondado por Deus? Como Jesus é visto por Deus Pai? Foi a forma que ele conseguiu de atacar essas heresias. E aí ele começou a afirmar que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que nesse mês de novembro, eu resolvi que a gente fizesse essa série aqui, para falar sobre esse assunto. Porque eu reparei que, do mesmo jeito que a igreja lá em Colossos, ela passava por um problema com esse tipo de heresia, eu reparei que as igrejas hoje em dia passam por isso também. A heresia é uma coisa que tem atacado bastante as igrejas hoje em dia. Há 2000 anos atrás atacava, continua atacando até hoje. E por isso que a gente tem que começar a estudar mais a palavra de Deus. Foi a forma que eu percebi de que o apóstolo Paulo, ele conseguiu mostrar para as pessoas o erro que a igreja estava seguindo naquela época, através da demonstração de Cristo. Aí eu falei, agora nós vamos estudar Colossenses também. Eu vou tentar expor para a igreja aqui o que o apóstolo Paulo expôs no livro de Colossenses. E vai ser uma série de 4 palavras. Vão ser 4 semanas estudando o livro de Colossenses. E essa primeira semana, nós vamos falar sobre a pessoa e a obra de Cristo. Eu peguei como base o livro de Colossenses da Bíblia, a Epístola de Colossenses. E peguei como base também um livro do reverendo Nicodemos, que chama A Supremacia e a Suficiência de Cristo. E esse livro foi maravilhoso para a minha vida, foi transformador. Por isso que eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra. Hoje nós vamos falar sobre a pessoa e a obra de Cristo. Semana que vem nós vamos falar sobre a proclamação do Evangelho e o combate às heresias. Na terceira semana nós vamos falar sobre uma vida focada em Cristo e nas coisas de cima. E na quarta e última semana dessa nossa série, nós vamos falar sobre a fé posta em prática. Amém? Não fica de fora não, gente. Vem, vamos acompanhar aqui, traz um amigo. E o livro de Colossenses, gente, como eu disse, ele tem um tema central que é a suficiência de Cristo. O livro de Colossenses, ele traz Cristo como soberano. Ele mostra que Cristo ele veio para a nossa salvação. Esse é o centro da mensagem do livro de Colossenses. E o apóstolo Paulo, ele começa a passar adiante a verdade de que Jesus é o cabeça do corpo. Ele mostra que Jesus Cristo é o cabeça do corpo, que nós somos a igreja, nós somos o corpo, e Jesus Cristo é o cabeça. E o apóstolo Paulo começa a demonstrar que nós devemos ter Jesus como centro da nossa vida. Nós devemos ter Jesus como centro da igreja. As mensagens na igreja têm que ter cunhos cristocêntricos. As mensagens na igreja têm que demonstrar Jesus Cristo, têm que exaltar Cristo. E aí, ele começou a mostrar isso através desse livro, e por isso convido os irmãos para a gente ler Colossenses 1, do verso 1, nós vamos estudar do verso 1 ao 23. Mas primeiramente eu quero ler do 1 ao 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão de Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, ação de graças. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus
e do amor que tem por todos os santos. Por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Verso 7. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. O apóstolo Paulo, ele sempre cumprimentava os irmãos com a graça e a paz. Porque os gregos, eles sempre cumprimentavam uns aos outros com a palavra graça. Os judeus já se cumprimentavam com shalom, que significa a paz. E o apóstolo Paulo, ele então combina esses dois tipos de cumprimentos. E ele começa a cumprimentar os irmãos com a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai. Isso é maravilhoso. Depois que eu comecei a estudar mais a palavra de Deus, eu comecei a cumprimentar os irmãos sempre com a graça e a paz. A graça e a paz de Deus, nosso Pai. E Paulo, ele começa a se dirigir para os irmãos dele aqui nessa carta, nessa epístola, os chamando de santos e fiéis. A gente repara nesse texto que nós acabamos de ler, que ele começa a se dirigir chamando eles de santos e fiéis, porque eles estavam sofrendo ali. Eles sofriam muito naquele lugar, mas mesmo assim eles estavam se mantendo fortes, eles estavam se mantendo firmes na palavra de Deus. E aí Paulo, ele começa a agradecer a Deus por eles. Paulo, ele viu que ele devia agradecer a Deus pela vida deles, porque ele viu duas realidades na vida deles. Ele começou a ver que eles mantinham a fé que eles tinham em Jesus Cristo, e Paulo viu que eles tratavam o próximo em santidade com amor. E aí Paulo fala: eu agradeço a Deus por vocês tratarem o próximo com santidade e amor, por vocês manterem a sua fé em Jesus Cristo. E aí Paulo começa a colocar eles em todas as orações, como nós lemos aqui nesses versos. E Paulo fala com eles que a verdadeira igreja, ela tem esses dois fundamentos, que é a fé em Jesus Cristo e o amor ao próximo, de forma santa. E aí Paulo mostra que a nossa esperança se baseia nisso como igreja, porque a gente já tem certeza da nossa salvação. Nós temos certeza do que tem guardado para nós em salvação. E aí Paulo começa a demonstrar que a nossa salvação ela está demonstrada em glória através da palavra de Deus. Paulo começa a demonstrar que nós não necessitamos do que esse mundo nos oferece. Paulo começa a demonstrar que Cristo é a nossa salvação, que Cristo veio para a nossa salvação. Assim como no livro de João, no verso 15 e 19, nos mostra que nós não temos que preocupar com esse mundo, que a nossa vida não está pautada nesse mundo. Lá diz: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Olha o que diz lá também em 1 Coríntios 2,12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. A Bíblia a todo momento nos mostra que nós não somos desse mundo. O apóstolo Paulo não seria diferente. Ele nos mostra que a gente tem que olhar sempre para a nossa salvação, a gente tem que olhar para Cristo. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. E através disso nós vamos começar a caminhar em verdade. Através dessas verdades na nossa vida, a gente vai começar a enxergar a salvação. Eu sempre falo isso aqui. Quando a gente começa a enxergar melhor a Deus, a gente começa a enxergar melhor a nossa salvação, porque a gente enxerga o pecado. Quanto mais a gente exalta a Deus na nossa vida, mais as coisas desse mundo passam a ser menos importantes. Menos importantes as coisas se tornam, né? Perdão. Então Paulo, ele começa a orar pelos irmãos de Colossos. E está especificamente no verso 9 ao 12. E eu queria analisar essa oração de Paulo com os irmãos. E o primeiro ponto da oração, eu quero analisar 4 pontos dessa oração de Paulo em Colossos. O primeiro ponto dessa oração, Paulo fala sobre o conhecimento da vontade de Deus. Paulo, ele ora para que as pessoas tenham conhecimento da vontade de Deus ali. E está em Colossenses 1,9, que está escrito assim: por essa razão,
Desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. No original grego, a palavra conhecimento, ela significa sabedoria. A palavra conhecimento, no original do grego, ela significa acesso a informações privilegiadas. E Paulo, ele demonstra aqui nessa oração o seu desejo de que os irmãos de Colossenses, eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ele ora para que os irmãos de Colossos, eles tenham o pleno conhecimento da vontade de Deus na vida deles. Ele ora para que eles enxerguem a vontade de Deus, o plano perfeito de Deus para a igreja. E aí ele começa a pedir o entendimento correto, para que eles não sejam iludidos pelas heresias que estavam atacando a igreja naquele momento. Essa tem sido a nossa oração como pastores aqui na igreja, para que as pessoas aqui da Getsemane, para que os membros da Getsemane não sejam atacados por heresias. Pelo menos essa é a minha oração, para que os jovens da igreja não sejam iludidos por conversas fiadas, porque pessoas têm ensinado aí fora e que não tem nada de bíblico nisso. Essa tem sido a oração para que Deus me dê estratégias de alcançar jovens, de forma que eles não possam ser levados pelos ventos. Assim como Paulo orou por isso, para que a vontade de Deus seja soberana na igreja. E o segundo ponto da oração do apóstolo Paulo, para os membros ali da igreja de Colossos, é sobre uma vida digna do Senhor. E está lá em Colossenses 1:10. E diz assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Nesse segundo ponto, o apóstolo Paulo, ele ora para que os irmãos de Colossos tenham uma vida digna no Senhor. Uma vida digna do Senhor. O que seria uma vida digna do Senhor, gente? É viver segundo a maneira de Deus. É essa a vontade de Deus para nós como igreja. Uma vida digna do Senhor. Porque o apóstolo Paulo, ele começa a demonstrar aqui que quando a gente começa a acreditar em algo, quando a gente passa a acreditar em algo, a gente começa a ser controlado por aquilo que a gente acredita. Se a gente acredita que uma vida digna no Senhor é uma vida longe do pecado, aquela vida longe do pecado vai ser o que eu quero buscar. E aquilo vai começar a me controlar. Eu vou começar a querer viver longe do pecado. Se a gente começa a conhecer Deus, a gente começa a ver como que a gente tem que se parecer. A gente começa a ver como que a gente tem que fazer para se afastar das coisas desse mundo. A gente sabe que as nossas atitudes, as nossas ações são todas pautadas na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo orava para que isso fosse verdade na igreja de Colossos. E o terceiro ponto da oração do apóstolo Paulo é sobre o crescimento em santidade. Está lá em Colossenses 1:10, na segunda parte. Que diz: frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Que o crescimento seja no conhecimento de Deus. Será que o crescimento tem que ser em números? Será que o crescimento tem que ser no financeiro? Ou será que o crescimento tem que ser no conhecimento de Deus? Será que o que vai me firmar é a minha vida financeira ou a minha vida pautada na palavra e na vontade de Deus? O que será que vai ser uma base para a minha vida, para a minha salvação? E aí o apóstolo Paulo, ele mostra que ele começa a orar para que os irmãos ali, a partir disso, frutifiquem-se em boas obras. Porque quando a gente passa a conhecer a Deus, a gente naturalmente começa a frutificar em boas obras. Como aqui no culto a gente tem um grupo de jovens aqui, e a gente já está, o culto começou e acredito que 2 semanas depois nós já começamos a ir para a Cracolândia. Deus deu uma direção para a gente, então toda quinta-feira a gente vai para a Cracolândia. E aí a gente leva comida, a gente faz comida, leva, junta, e tira dinheiro, e vai e faz. E ali a gente tem alcançado vidas, a gente tem conseguido ganhar amizade com aquelas pessoas que moram na rua. E tiramos pessoas da rua, levamos para a casa de recuperação do Projeto ID, que é um projeto que a gente está apoiando. A gente começa a frutificar em boas obras, porque a gente está crescendo no conhecimento da vontade de Deus. A gente está crescendo no conhecimento da vontade de Deus e crescendo em santidade.
Os frutos começam a aparecer, isso é natural. E o quarto ponto da oração do apóstolo Paulo. O quarto ponto é fortalecimento espiritual. Colossenses 1, do verso 11 e no 12. E diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Paulo aqui, ele começa a pedir que os crentes sejam fortalecidos. Ele começa a pedir para Deus para que eles sejam fortalecidos através do poder da glória de Deus. Ele percebe que se não for da vontade de Deus que os crentes ali naquela igreja não fossem fortalecidos, as coisas não sairiam do lugar. Ele começa a pedir para Deus, Deus começa a dar perseverança para eles, começa a dar paciência, começa a dar alegria para eles, para que eles consigam vencer esse mal que está atacando a igreja, para que eles possam, através da vontade do Senhor, vencer esse mal, essa heresia que tem atacado a igreja. E aí Paulo, ele ora para a realização da obra de Deus ali naquele lugar, porque ele sabe que através da obra de Deus sendo realizada, a salvação alcançaria as pessoas. E como nós vimos aqui nesses 4 pontos da oração de Paulo, a gente vê que Paulo primeiro orou pelos irmãos. Nessa epístola, a primeira coisa que ele fez aqui foi orar. Nós acabamos de analisar os 4 pontos da oração. Mas Paulo, ele não se contenta somente em ficar na oração. Paulo, ele percebe que a gente tem que começar a acompanhar o nosso próximo. Isso serve de exemplo para nós. Porque a gente deve estar sempre orando pelos nossos próximos, orando pelos nossos irmãos, mas a gente também tem que estar acompanhando o nosso próximo. A gente tem que estar caminhando junto. Eu tenho tentado fazer muitas visitas, e como tem sido difícil fazer visitas, gente. Como tem sido difícil sobrar um tempo para poder ir acompanhar jovens, acompanhar amigos. Mas mesmo assim eu consigo espremer o tempo e ir rapidinho. Como tem sido difícil. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina isso. Ele nos ensina a todo momento que a gente tem que estar acompanhando o nosso irmão. Não só o que está aqui em comunhão com a gente, mas a gente tem que acompanhar os irmãos que estão perdidos. Os irmãos que estão caindo. Às vezes estão se afastando dos caminhos do Senhor. E às vezes a gente fala assim, aquele cara já conhece a palavra de Deus. Eu vou ficar andando atrás de marmanjo? Não vou ficar andando atrás de marmanjo. Eu falo que eu penso assim várias vezes. Às vezes eu falo, se o cara nasceu dentro da igreja comigo, eu vou ficar andando atrás do cara. O cara conhece a Bíblia mais que eu vou ficar andando atrás do cara. E aí Paulo começa a mostrar para a gente que a gente tem que confrontar através da verdade. A gente tem que procurar esses amigos e confrontar eles através da verdade, porque a partir do momento que a verdade vem à tona, aí o que está no escuro, o que está apagado, o pecado, ele começa a surgir. Porque às vezes o pecado está encoberto, e o cara está se afastando dos caminhos do Senhor sem perceber. E aí Paulo começa a mostrar que a gente tem que apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Em Colossenses 1, no verso 13 ao 16, ele apresenta Jesus Cristo de uma das maneiras mais maravilhosas que tem na Bíblia. Talvez a forma até que Jesus Cristo seja exaltado de forma mais clara na Bíblia. É esse ponto aqui, do verso 13 ao 16, que diz assim, Paulo falando sobre Jesus: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Isso aqui é pelo perdido, gente. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele estava falando de Cristo aqui, ele apresentando Cristo para a igreja de Colossos. Ele estava apresentando Jesus Cristo para a igreja, exaltando Jesus Cristo que veio pelo perdido.
Ele estava mostrando a nossa necessidade de ir pregar o Evangelho, a nossa necessidade de colocar Cristo como centro da igreja. O mesmo Cristo que foi falado em João 1, que era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, esse era Cristo, o Verbo. E aí o apóstolo Paulo, a partir dali, ele começa a mencionar 6 aspectos desse Cristo que ele começou a falar aqui. Ele menciona 6 aspectos de Jesus Cristo, e eu quero compartilhar com os irmãos esses 6 aspectos de forma bem rápida. E o primeiro aspecto, ele mostra que Jesus é antes de todas as coisas, que está lá em Colossenses 1,17, na primeira parte do versículo. E diz assim: Ele é antes de todas as coisas. Aqui está a clara distinção entre Jesus e as coisas criadas. Cristo é antes de qualquer coisa. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele existe antes de tudo. Ele era o Verbo, no princípio era o Verbo. E o segundo aspecto, mostra que em Jesus tudo subsiste. Colossenses 1,17, a segunda parte do livro de Colossenses. E nele tudo subsiste. Jesus, ele não só criou todas as coisas, mas ele sustenta tudo. Tudo subsiste em Jesus Cristo. Tudo vai subsistir em Jesus Cristo. E o fato dele estar ressuscitado num corpo, isso não vai limitar o poder de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele ressuscita em um corpo glorificado. Ele é onipresente. Por ele estar num corpo, não quer dizer que ele não está presente aqui, não está presente em outros países, com outras pessoas no mesmo tempo. Isso não vai limitar. Tudo aponta para ele e tudo depende dele. O apóstolo Paulo exaltando Jesus aqui na igreja. O terceiro aspecto, ele mostra que Jesus é o cabeça do corpo que é a igreja. Jesus Cristo é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele não é só o primogênito da criação. Jesus Cristo é o cabeça do corpo e nós somos a igreja. Jesus Cristo é o nosso cabeça, Ele é o nosso guia. Ele é quem nos dá a direção. É Ele quem vai direcionar a nossa vida. É Ele quem vai direcionar as atitudes da igreja, as idas da igreja, as missões da igreja, onde a igreja vai investir. Jesus Cristo é o cabeça. Jesus Cristo é o cabeça. Ele existe antes de todas as coisas e Ele é o cabeça da igreja. Ele é o nosso líder, Ele é o nosso Senhor. E olha que a cabeça, ela não transmite somente a ideia de comando. Ela vai transmitir também a ideia de sustento, de provisão. Jesus Cristo, ele tem que ser o sustento e a provisão do seu povo. Jesus Cristo é o cabeça da nossa igreja. E Jesus Cristo há de ser para todo sempre o cabeça da nossa igreja. Que Jesus Cristo seja o cabeça de todos vocês. Que Jesus Cristo seja o cabeça da sua casa, da sua empresa. Que Ele seja o cabeça das suas vontades. Que Ele seja o cabeça das nossas vontades. Amém. O quarto aspecto mostra que Jesus é o princípio de todas as coisas. Colossenses 1,18, primeira parte. Ele é o princípio de todas as coisas. E aqui Paulo tem em mente o começo da ressurreição final. Aqui Paulo, ele demonstra a ressurreição final dos mortos. E essa é a indicação de Jesus como a origem de uma nova criação. Jesus Cristo, ele é o primeiro em uma nova criação. Porque Jesus Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado em glória. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado em glória. Ele tem prioridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a nova criação. E um quinto aspecto, ele mostra que Jesus é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Colossenses 1,18, segunda parte dele. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Paulo chama Jesus de primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro a ser ressuscitado. E não quer dizer que que não houve ressurreição antes de Jesus Cristo. Não quer dizer isso aqui não. Porque, por exemplo, Deus usou Eliseu para ressuscitar o filho da viúva. Houveram diversas ressurreições antes da ressurreição de Cristo.
Mas todas as pessoas que ressuscitaram, elas morreram novamente. Mas Jesus Cristo não. Com Jesus Cristo, o seu corpo ele é glorificado, como eu disse aqui anteriormente. O corpo de Jesus, ele é imortal. O corpo de Jesus Cristo, ele é incorruptível. Ele está glorificado, é diferente. Então, ele é o primeiro dessa nova ressurreição. Ele é o primeiro, ele já ressuscitou. Ele sempre foi o primeiro em tudo. Ele também é o primeiro na ressurreição. E nós seremos ressuscitados assim no dia que Cristo vier nos buscar. E aí nós seremos ressuscitados, seremos um corpo glorificado. E aí nós iremos viver com Cristo. E o sexto e último aspecto, ele mostra que toda a plenitude está em Cristo. Toda a plenitude está em Cristo. Colossenses 1, 19 e 20. E diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Verso 20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Paulo nos mostra através desses versos que a plenitude de Cristo, a plenitude está em Cristo. Aqui nesse primeiro verso, a plenitude está nele. E somente nele está a plenitude. Sempre foi da vontade de Deus que a plenitude estivesse unicamente em Cristo Jesus. Quando as coisas saem do lugar, aí existe uma bagunça, porque não é a vontade de Deus que a plenitude esteja em outra qualquer pessoa, em outra qualquer razão. A plenitude deve estar em Cristo. Toda a plenitude do conhecimento deve estar em Cristo. Toda a plenitude da verdade deve estar em Cristo Jesus. Toda a plenitude do amor deve estar em Cristo Jesus. Toda e qualquer plenitude de luz deve estar em Cristo Jesus. Se a gente falar de plenitude de graça, é em Cristo Jesus. Plenitude de conhecimento é Cristo Jesus. Plenitude de santidade é Cristo Jesus. A plenitude é Jesus Cristo. Toda a plenitude deve estar nele e subsiste por ele. Toda a plenitude é Cristo. E é só através da pessoa de Jesus Cristo que nós encontraremos a plenitude de aperfeiçoamento. Só através de Jesus que nós seremos completos. Somente através desse Deus, desse ser que tem toda a plenitude, que a gente vai conseguir encontrar a salvação. É somente através dele, gente. E aí o apóstolo Paulo, ele diz que aconteceu algo horrível entre a criação e a reconciliação. Ali teve a queda do homem. A criação, a queda e a reconciliação, que foi a morte de Jesus. E aí houve a entrada do pecado no mundo, nessa queda. E aí o apóstolo Paulo, ele termina essa primeira parte fazendo uma aplicação no verso 21 ao 23, que são os últimos versos que nós vamos analisar. E ele diz assim no verso 21: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A maior lição aqui, gente, nesses versos, a ser aprendida, é que a proclamação e a obra de Cristo, ela é um remédio contra os falsos ensinos na igreja. Ela é um remédio contra os falsos ensinos que tem havido aí no mundo. É a proclamação da obra de Cristo, a proclamação de Jesus Cristo. A gente tem que pregar a salvação e a libertação através de Jesus Cristo. Através do nosso Cristo, que primeiro nos libertou, que primeiro nos tocou. E às vezes, se você não está liberto ainda, você já está tendo a oportunidade de estar aqui sendo tocado por esse mesmo Cristo. Como eu disse, eu fui liberto das drogas. Eu não fui liberto na rua e nem lá em casa. Quando eu consegui buscar essa libertação, quando Deus me deu esse dom dessa libertação, foi aqui, nesse lugar aqui, ó. Foi aqui nesse altar.
Foi através do sangue de Jesus. Foi através da proclamação do amor de Cristo na minha vida. Cristo é o cabeça do corpo. Foi Ele que me deu direção para onde eu devia ir. E eu sempre falo isso. Não foi fácil, não foi da noite para o dia. Mas eu continuava, porque eu sabia quem era o cabeça. Eu sabia que tudo subsistia nele. Então, mesmo que fosse difícil, era aqui que eu devia estar. Não existe lugar melhor do que a casa de Deus para a gente. Não existe lugar melhor. E Paulo, ele anuncia que a salvação ela é obtida através da pregação da palavra de Deus. Ele começa a anunciar isso para os irmãos de Colossos. Ele fala assim, vocês têm que anunciar a palavra de Deus de forma clara. Exaltar Jesus Cristo, para que outras pessoas tenham acesso a essa salvação. Como é que o meu próximo vai poder saber o que Cristo fez na minha vida se eu guardar isso para mim? Como é que eu vou alcançar o meu próximo se eu ficar calado dentro de casa, trancado? Por isso que a gente tem que anunciar essas verdades. O apóstolo Paulo começa a nos mostrar que a gente tem que pregar a palavra de Deus, a gente tem que ir através da exposição, da instrução, instruir o nosso próximo. Se ele está afastado, ir atrás. Se você estiver afastado, nós estamos te instruindo aqui agora. Não tem o que reclamar depois. Você está recebendo o evangelho de Cristo. Você está aprendendo que Cristo é o que fez. Ele é a plenitude. As verdades sendo anunciadas também, nós vamos poder mostrar Cristo para as pessoas. E nós vamos mostrar que nele encontra a salvação. E dessa forma nós vamos começar a tirar os erros dos lugares. Dessa forma eu vou começar a tirar o erro da casa de Deus. Tem amigos meus, por exemplo, que falam assim, eu não vou na igreja porque lá tem muito pastor safado. Eu não vou na igreja porque as pessoas lá dentro estão pior do que eu. Eu não vou na igreja porque eu vejo que as pessoas lá dentro não mudam de vida. E aqui no JetMove o que a gente tem confrontado é o pecado. A gente tem exaltado a Cristo aqui, e a nossa palavra aqui tem sido sobre arrependimento, sobre o pecado, sobre salvação. Todos os pastores do JetMove a gente fala sobre salvação. A gente não passa a mão na cabeça de ninguém, a gente exalta Jesus Cristo aqui. Aqui nós vamos crescer na palavra de Deus junto. Aqui não vai ter idolatria a nenhuma pessoa. Porque aqui Cristo tem que ser conhecido. O nosso alvo é Jesus Cristo ser conhecido, para que pessoas possam ser salvas através dele também. Porque a maioria da liderança do JetMove aqui, todo mundo estava perdido até um tempo atrás aí. Estava todo mundo perdido, todo mundo indo para o inferno. A gente reconhece a salvação que é em Cristo Jesus. A gente reconhece que a gente tem que pregar. A gente tem visto aí o tanto que eles têm falado em nome de Cristo por aí, mas que Cristo não está naquilo. Como a heresia tem atacado a igreja de Cristo, gente. Não é essa a vontade de Deus. Os cultos têm moldes evangélicos, falam-se com um linguajar evangélico, mas Cristo não está ali. A gente tem que fazer com que a palavra de Deus seja viva. A gente tem que demonstrar que a palavra de Deus é viva, através de nossas atitudes. Que a palavra de Deus seja rema na nossa vida. Que onde a gente passar, as pessoas enxerguem o amor de Cristo através de nossa vida. Que a nossa fé em Jesus Cristo seja prioridade. Que o nosso amor ao próximo seja prioridade. Que as pessoas possam enxergar nós como igreja, assim como o apóstolo Paulo enxergou os irmãos de Colossos, que se mantinham firmes na fé em Jesus e no amor e santidade ao próximo. Eu desafio vocês, igreja de Cristo, a ir pregar o evangelho essa semana. Chegar para amigos no trabalho e falar de Cristo. Chegar para amigos na faculdade e falar de Cristo. Parentes que às vezes nunca ouviram falar de Jesus através da gente que estamos aqui na igreja a vida inteira. Às vezes a gente está uma vida dentro da igreja e nós nunca falamos de Jesus para um parente que está perdido do nosso lado. Jesus Cristo, vamos falar desse Jesus que é poderoso para reconciliar o homem com Deus. Que a gente fale e demonstre esse amor. Que a gente demonstre a plenitude do conhecimento.
Que a gente demonstre esse Jesus que tem toda a plenitude do amor, da graça, da luz, da santidade. Que a gente demonstre esse Jesus que é a salvação, gente. Que a gente reconheça que nós vivemos para o louvor da glória de Deus. Convido vocês para ficar de pé para a gente poder orar. Eu queria que vocês, com a mão no coração, fizessem uma oração. E falassem: Deus, venha ser verdade na minha vida. Eu quero que o Senhor seja exaltado na minha vida. Eu quero que as pessoas reconheçam o Senhor na minha vida. Eu quero que o meu rastro seja o Senhor Jesus Cristo. Eu quero que as pessoas entendam que minha vida mudou. Eu quero que as pessoas enxerguem que minha vida mudou. Eu quero que as pessoas enxerguem que o amor de Cristo me alcançou e que eu estou transbordando desse amor a ponto de poder conseguir passar adiante esse amor. Pai, toma os seus filhos em suas mãos, Pai. Tome cada vida aqui, Pai, cada vontade, cada desejo. Que cada um, Pai, venha ser tocado pelo Senhor. Espírito Santo, controle cada atitude, controle cada vontade. Que o amor do Senhor venha transbordar nas nossas vidas, que a gente possa enxergar de maneira clara o Senhor como nosso reconciliador, Pai, como nosso Salvador. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Se tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, se tem alguém aqui que reconhece que Jesus Cristo é a plenitude da salvação, se tem alguém aqui que acha que o momento certo para dar uma nova direção para a vida é esse, eu queria que você levantasse a mão para a gente poder orar junto. Para que Deus possa fazer a vontade dEle na sua vida. Para que o Espírito Santo comece a direcionar a sua vontade. Para que você comece a enxergar as coisas através dos olhos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem ninguém. Glória a Deus. Pai, obrigado por esse momento, Pai. Obrigado por sua palavra, Jesus. Obrigado por seu amor. Obrigado por ter se doado por nós. Nós reconhecemos o Senhor como supremo, como maravilhoso. Que toda a plenitude está no Senhor, Pai. Por isso nós te adoramos, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, Pai. Nos limpe, Pai, tire todo o pecado da nossa vida. Que essa semana, Pai, a gente possa dar um exemplo do Senhor. Que a nossa vida sirva de exemplo, Pai, para os nossos amigos, para parentes. Que as pessoas venham nos pedir oração onde a gente estiver. Que as pessoas reconheçam o Senhor através de nossas atitudes, Pai. Pessoas transformadas pelo poder da sua glória. Nós entregamos essa semana em suas mãos, Pai. A paz seja com os irmãos. E amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo nos guarde nessa nova semana que está começando amanhã. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.